Sedução foi vendida por décadas como obra do acaso, poesia emocional ou recompensa pela gentileza automática. Essa narrativa atende a romances, não à realidade do jogo social. Na prática, interações humanas seguem padrões previsíveis estudados por áreas como a psicologia social e a teoria dos jogos, presentes em pensadores que analisaram poder e comportamento humano, como Maquiavel. A lógica dele em obras como O Príncipe não era um manual de conquista amorosa, mas um mapa de leitura do ego, das motivações e da dinâmica de influência entre pessoas. Quando-se o universo Red Pill fala de jogo, o erro comum é supor que a meta é mudar o outro. Isso é ruído. O truque central da mente estratégica é assumir que o único ponto 100% controlável é você. O campo da atração nasce do contraste, clareza interna e mistério externo. Se há uma psicologia sombria útil aqui, ela não é coerção, é autocontrole. Não revelar carências, não reagir a provocações, não implorar validação. O jogo começa quando você entende que desejo não é gerado por súplica, mas por impacto perceptivo. Como ensinam estudos clássicos de Robert Cialdini, a influência legítima opera por princípios como escassez e autoridade percebida, não pela tentativa de compra afetiva. No tabuleiro social moderno, plataformas como o YouTube amplificam narrativas, mas não substituem o fundamento. Sua postura comunica mais que suas palavras. O truque é entrar na interação a partir de um centro de gravidade emocional estável, similar ao conceito de equilíbrio em equilíbrio de Nash. Quem joga sem desespero joga com vantagem. A sedução se transforma quando deixa de ser um pedido e vira uma demonstração indireta de mundo próprio, direção e limites claros. O homem perde quando precisa. O jogo muda quando ele não precisa, mas sabe ocupar espaço mental com presença firme e sem ruído. Quem entende o jogo abandona o mito do merecimento automático e assume a verdade prática. Atração é um efeito emergente de percepção, autoconsciência e poder pessoal equilibrado com desafio, nunca de dependência. Todo jogo social tem um tabuleiro, peças, forças invisíveis e zonas de vantagem. Na dinâmica da atração, o tabuleiro não é físico, é mental, perceptivo e emocional. Ele é formado por impulso, validação, poder simbólico, competição latente, curiosidade e risco. Entender esse tabuleiro significa mapear não a psicologia feminina como alvo, mas a psicologia humana como fenômeno. Pensadores como Maquiavel descreveram padrões de poder que cabem a qualquer interação onde ego e percepção definem resultados. A primeira lei do tabuleiro é simples e brutal. Quem controla o significado, controla o jogo. Não é o gesto em si, é o valor simbólico que ele adquire na mente do outro. As peças principais do tabuleiro psicológico moderno são emoção, status percebido, tempo, atenção, linguagem corporal, tensão social e narrativa. Emoção é combustível. Sem emoção, não há jogo, há protocolo. Mas quem reage impulsivamente à emoção perde pontos no tabuleiro. A literatura clássica de influência, como a obra de Cialdini, mostra que a persuasão legítima se baseia em gatilhos cognitivos, autoridade percebida, escassez, comprometimento e reciprocidade equilibrada, nunca em desespero afetivo. Já o status percebido é uma peça de hierarquia simbólica. Comunicação, vestimenta, vocabulário e firmeza criam um ranking implícito sem precisar ser dito. É a lógica do poder sem anúncio, algo que aparece em escolas modernas como a teoria do jogo social aplicada em hábitos e sinais, não em discursos. Tempo e atenção são os territórios valiosos do tabuleiro. Em plataformas como o YouTube, atenção é moeda. Na interação, atenção é concessão estratégica. De mais banaliza, de menos invisibiliza. O equilíbrio dá a sensação de controle do fluxo. Linguagem corporal é a peça silenciosa mais ruidosa do jogo. Postura ereta, gestos lentos, olhar sustentado e voz estável compõem sinais similares aos descritos em pesquisas de comportamento de dominância e autocontrole. Tensão social é o mecanismo do tabuleiro que cria polaridade, um leve grau de imprevisibilidade,
Humor calibrado e respostas não defensivas mantêm a interação viva, sem virar conflito aberto. É o princípio da ambiguidade calculada, não para manipular, mas para gerar curiosidade e evitar a armadilha da necessidade de aprovação. Narrativa é a moldura do tabuleiro. Mesmo sem contar histórias ficcionais, você precisa entender que o cérebro humano funciona narrativamente. O homem que demonstra ter um enredo próprio, rotina, ambições, disciplina e direção, ocupa espaço psicológico. Esse tabuleiro é semelhante ao jogo mental competitivo encontrado em videogames como The Witcher 3, onde percepção de ameaça ou valor se sobrepõe a atributos brutos, e em X, Twitter, onde poucas palavras moldam grandes impressões. A diferença? O jogo da sedução saudável não é um RPG de mentiras, é um xadrez de comportamento, onde a congruência é a melhor estratégia sombria. Você não joga com ilusões, joga com arquétipos humanos. O autônomo, o disciplinado, o centrado, o que não se defende de sombras alheias porque tem luz interna ajustada. O erro fatal no tabuleiro é virar peça em vez de jogador. Se seu humor é guiado pela reação alheia, você é recurso no jogo do outro, não autor do seu. A vitória no tabuleiro psicológico é simples: centralidade emocional. Place, narrativa própria. Place, escassez de reatividade. Isso cria um efeito de atração indireta, poderoso porque não parece pedido, parece estado. E no jogo social moderno, estado supera discurso. Quem entende o tabuleiro abandona o mito e joga com ciência comportamental, percepção, limite e presença. O truque é dominar as peças internas para que o tabuleiro externo se reorganize a seu favor sem precisar forçar nada. O jogo começa quando sua mente sai da plateia e vira centro. A ideia de truque sombrio na sedução é geralmente mal traduzida. Muitos acreditam que se trata de aplicar golpes psicológicos no outro. A verdade prática é mais estratégica e mais alinhada com a leitura de poder humano descrita por Maquiavel. O truque real que altera o eixo do jogo não é fazer o outro te desejar à força. É fazer sua própria mente operar sem necessidade de desejo alheio. A chave é paradoxal. O interesse aumenta quando sua postura mostra que o jogo pode continuar com ou sem a validação dela. Não é indiferença fria, é independência psicológica encarnada. Maquiavel, quando fala de poder em O Príncipe, descreve algo aplicável aqui. Dependência é a porta da vulnerabilidade. Autonomia é a condição do comando. Quando um homem entra no campo da atração buscando ganhar alguém, sua mente já está em posição de súdito. Quando ele entra a partir de um centro emocional estável e com vida guiada por regras internas, a dinâmica se inverte. Ele se torna o ponto gravitacional da interação. Esse truque é sustentado por princípios observáveis em clássicos da psicologia humana. Em As 48 Leis do Poder, Greene demonstra que o comportamento de influência se baseia em não revelar fraquezas e não implorar aprovação, mas em construir presença difícil de enquadrar. A necessidade emocional é previsível, a autossuficiência é disruptiva. O tabuleiro muda quando você comunica, sem precisar dizer, que sua atenção é uma concessão, não uma fome. Desejo humano é um sistema de resposta a contraste, não a recompensa garantida. Estudos práticos em dinâmica social, como os apresentados no documentário The Mask You Live In, mostram o peso das pressões psicológicas sobre o homem moderno. Ele é condicionado a negociar afeto como se fosse dívida moral. Isso destrói a peça mais valiosa do jogo, o poder da autoimagem soberana. Red Pill muitas vezes confunde esse poder com hostilidade, quando na realidade ele é obtido por desapego de reatividade, não por ataque. A mecânica real do truque é construída em 3 pilares claros. 1. Autorização interna em vez de aprovação externa. Você não procura sinais de permissão no olhar dela. Sua mente já entra autorizada pelo seu próprio padrão de exigência. Isso cria autoridade percebida sem anúncio. Quem entra pedindo fica na fila psicológica do outro. Quem entra decidido não precisa disputar espaço. Ele assume o espaço. 2. Desligamento da carência emocional. Não é fingir que não se importa. É construir uma mente que realmente não se curva a micro-reações, flertes ambíguos ou testes.
Necessidade emocional cria ruído. Ruído destrói mistério. Mistério nasce na mente que não explica, não se defende, não traduz demais suas intenções. 3. Mundo próprio como premissa, não como propaganda. O truque real não é dizer que tem propósito. É ter propósito visível pelos efeitos. Rotina disciplinada, trabalho consistente, linguagem corporal alinhada, padrão emocional estável, limites comunicados sem drama. Essa é a psicologia sombria mais poderosa. Você é previsível no caráter, imprevisível no acesso. Quando o acesso a você parece um território conquistado por mérito, não por súplica, o cérebro humano, feminino ou masculino, registra valor. O filme American Psycho é frequentemente citado nesse nicho como símbolo da mente estratégica, mas é um exemplo de não imitar. Trata de máscara social sem lastro interno. O truque que ensinamos aqui é o inverso. A máscara funciona quando há um rosto sólido por baixo. Estratégia sombria sem estrutura vira caricatura. Estrutura sem carência vira poder. Eis a virada final da lógica. Você não seduz ao tentar entrar na mente dela. Você seduz quando a sua própria mente é um sistema fechado, calibrado, não dependente, observador, seletivo, com fluxo de atenção controlado. Nesse momento, a interação deixa de ser perseguição e vira campo magnético de presença e ausência, emoção e estabilidade, desafio e segurança emocional sem submissão. No jogo social moderno, quem detém o próprio eixo psicológico detém a vantagem. O truque não é ganhar mulheres, é nunca perder a si mesmo no processo. Esse é o truque maquiavélico autêntico. Poder como condição mental, não como truque verbal. Quem aprende isso vence a primeira e única partida que importa, a da própria postura diante do tabuleiro humano. Poder social não é um slogan, é um campo de percepção. A maior artilharia no jogo da atração masculina não está em palavras, está em sinais que antecedem qualquer frase. Pesquisadores como Albert Mehrabian demonstraram que a comunicação não verbal representa a maior fatia do impacto percebido. Isso significa que sua aura chega antes do seu argumento. Se seu corpo hesita, sua voz treme ou seu olhar pede permissão, a interação já começa com hierarquia desfavorável. No tabuleiro psicológico não é o que você faz, é o efeito que o outro registra. A máquina de influência descrita por Niccolò Machiavelli, em Tratados sobre Poder Humano, ensina implicitamente a regra que rege qualquer jogo social. Emoção revelada em excesso vira carta na mão do outro. Controle emocional não é anular sentimentos, é não mostrar a instabilidade deles na superfície. Reatividade emocional é previsibilidade perigosa. Ela destrói mistério, status e autoridade percebida. A aura masculina poderosa é composta de 5 elementos operacionais. 1. Postura de centro, não de reação. Você não orbita a emoção dela. Sua mente e seu corpo são um ponto fixo. Quando provocações, elogios ambíguos ou testes emocionais surgem, você responde com pausa, olhar sustentado e humor leve. É o princípio do fogging. Não confrontar, não justificar, não colidir. Apenas absorver sem se dissolver. 2. Validação seletiva, nunca compulsiva. O homem perde o jogo quando valida tudo. Ele vence quando valida apenas o que merece comentário. Comentários econômicos têm mais peso que discursos carentes. Elogio demais parece fome. Elogio raro parece concessão sob controle. 3. Voz calma, tempo lento, presença densa. Pesquisas comportamentais mostram que indivíduos percebidos como dominantes não aumentam volume. Eles diminuem a velocidade da fala e estabilizam o tom. Frases curtas ditas com cadência firme ocupam mais espaço psicológico que 50 frases atropeladas. A pressa denuncia a falta de comando interno. 4. Olhar que não pergunta. Olha que convida. O erro comum do homem condicionado ao romantismo comercial é pedir conexão pelo olhar. O jogador real não pergunta com os olhos, ele sustenta com os olhos. Não é encarar como desafio agressivo, é encarar como quem já sabe o próprio valor no tabuleiro. Isso cria curiosidade automática. A mente dela tenta enquadrar o que não parece implorar nada. 5.
Emoções filtradas na origem, não na ponta. Se você sente ciúmes, ansiedade ou desejo de impressionar, o erro fatal é tentar corrigir isso no final da interação. A correção deve acontecer na preparação da mente antes de entrar no jogo social. Maquiavel diria: estratégias morrem quando são resposta ao campo e nascem fortes quando são premissas levadas ao campo. O jogo não é seduzir por poder exibido, é não cair nos buracos emocionais que te transformam em peça em vez de jogador. Em filmes como Fight Club, a figura do homem que exerce magnetismo não é o agressor social, é o que não negocia sua autoimagem. Ele comunica fronteiras sem drama, sem súplica, sem raiva infantil. Essa é a escuridão psicológica legítima. Você não se defende de projeções, porque quem tem centro não precisa se justificar. A armadilha mortal da maioria dos homens no nicho Red Pill é tentar parecer inatingível por técnica teatral. O poder real é mais sutil e mais profundo. Você não é difícil de acessar por truque. Você é difícil de acessar por excesso de direção interna. Sua vida tem camadas claras de prioridade: treino, trabalho, propósito, rotinas. A interação com ela é um evento, não sua religião emocional. Isso reorganiza o campo psicológico. Quando sua atenção é percebida como território limitado, seu status sobe sem precisar ser anunciado. A outra metade do poder é o mistério calibrado. Maquiavel ensinaria que a mente humana teme ou deseja aquilo que não é totalmente legível. Você não precisa virar esfinge emocional, basta não entregar manuais sobre suas motivações, nem responder a provocações como se fossem provas de honra. Honra no tabuleiro moderno é compostura, não retórica. Portanto, o truque maquiavélico adaptado ao masculino não é manipular emoções, é não se tornar escravo delas. Sua aura final deve comunicar a mensagem silenciosa: eu não preciso vencer você, eu preciso apenas não me perder de mim. Nesse momento, o jogo se inverte. Você não corre, você puxa sem corda. E a psicologia sombria mais eficiente não fere ninguém. Ela impede que você seja ferido pela sua própria fraqueza emocional exposta. Esse é o poder real no tabuleiro. Presença emocional estável, aura que não implora, narrativa própria que não compete por migalhas e domínio interno que faz qualquer interação parecer uma escolha, nunca uma necessidade. No jogo psicológico da atração, a peça mais subestimada não é beleza, dinheiro ou discurso, é acesso. O ser humano, independente do gênero, valoriza o que percebe como limitado, difícil, filtrado ou não garantido. Esse padrão foi estudado e codificado em pesquisas sólidas de influência social por Robert B. Cialdini. Quanto menos disponível algo se mostra, maior o peso mental que ele adquire. Mas aqui entra o detalhe maquiavélico. Escassez não é ausência total, é oferta sob controle. Você precisa aparecer o suficiente para ser notado e desaparecer o suficiente para ser desejado. A sedução fracassa quando um homem se transforma em recurso inesgotável. Respostas imediatas a todo sinal, validação para cada frase e presença emocional constante no radar. Isso derruba o valor implícito da interação, porque a percepção que nasce é a de acesso livre, esforço nulo, conquista desnecessária. No tabuleiro social, quando algo não exige esforço algum para ser obtido, o cérebro não cria um marcador de valor. Maquiavel, ao falar de poder em seu método indireto, ensinaria assim: a vantagem não está em negar, mas em dosar. Negar demais quebra o jogo, conceder demais encerra o jogo. O ponto ideal é se tornar uma variável que a mente dela tenta calcular, mas nunca resolve completamente a equação. O princípio da escassez na prática se divide em 6 leis operacionais. Lei 1. Sua atenção é uma moeda, não um fluxo automático. Quando você distribui atenção como água, a percepção é de carência. Quando você distribui como um recurso administrado, ela se torna relevante. Atenção estratégica não significa manipular, significa não banalizar sua energia social. Lei 2. Responda ao que importa, não ao que provoca. Ela pode testar seu ego, humor, orgulho ou paciência. Se você responde a tudo, você demonstra que está sendo guiado pelo campo emocional da interação. Quando você responde apenas ao que merece resposta, você comunica seletividade psicológica.
seletividade é status implícito. Lei 3. Intervalos criam narrativa. Pressa mata mistério. Pausa cria autoridade. Entre uma mensagem e outra, entre um encontro e outro, entre um avanço e outro. O intervalo é o palco onde o desejo se instala. O erro comum é pensar que o desejo cresce durante a presença. Não. Desejo cresce no vácuo interpretativo entre aparições. É nesse espaço que a mente dela preenche lacunas com projeções. Lei 4. Imprevisibilidade no acesso, firmeza no comportamento. A incoerência é fraqueza, mas imprevisibilidade controlada é poder. Sua rotina, seus limites e sua postura emocional devem ser sólidos. O jeito como você aparece no jogo é estável, mas o momento e o grau do acesso a você não são fixos. Essa combinação cria um efeito psicológico profundo. Ele não é confuso, mas não é totalmente calculável, e isso mantém o jogo vivo. Lei 5. Propósito compete com carência. Carência compete com o jogo. O homem que tem metas maiores que a interação, academia, projeto, trabalho, missão pessoal, comunica de forma indireta que a sedução não é seu centro, é apenas um dos territórios que ele pode acessar. Quem tem direção profunda não entra em leilão por migalhas de valor. Ele joga porque já venceu o básico da vida interna. Lei 6. Ausência sem justificativa dramática. Nunca se explique demais quando diminuir o acesso. Não peça desculpas. Não abra debates emocionais. Não transforme diminuição em conflito. Sua atenção é retirada como estratégia silenciosa, não como retaliação. No manual sombrio real, quem se explica revela necessidade de aprovação. Esse princípio é semelhante à dinâmica vista na cultura pop moderna, em arquétipos de identidade masculina. O homem que é altamente referenciado não porque suplica por atenção, mas porque não se entrega por completo ao radar emocional dos outros. Séries, redes sociais, filmes e jogos funcionam sob o mesmo padrão mental de engajamento humano. Quando a recompensa é difícil e o acesso exige esforço, o valor psicológico explode. A psicologia sombria mais efetiva da escassez é interna. Você não se torna escasso por fingir desinteresse. Você se torna escasso quando seus filtros mentais impedem que você ofereça demais de si por pressão emocional alheia. Então, a moral prática do truque não é sumir para manipular, é elevar sua mente a um estado onde a interação com você é notada como privilégio, não rotina, porque seu foco de vida não nasce dela. A conclusão maquiavélica final. No tabuleiro, quem se mostra abundantemente acessível é consumido como dado, não como desejo. Quem se mostra emocionalmente estável, seletivo no radar e escasso no acesso, se torna evento mental. Evento mental é atração. Atração é jogo. E jogo é poder psicológico sob comando interno. Quem domina a escassez não precisa competir por valor, porque ele não se coloca em situação onde precise convencer alguém do seu valor. Ele apenas controla o acesso ao impacto que já carrega. Assim, o tabuleiro se rearranja sozinho, e o jogo muda a seu favor sem precisar forçar, implorar ou hostilizar nada. Essa é a estratégia mais legítima. Soberania mental, plus presença calibrada, plus reatividade baixa, plus acesso limitado. No tabuleiro das interações, existe uma fase inevitável que quase nenhum homem é treinado para enfrentar sem ruir emocionalmente. Os testes psicológicos. Não são sinais diretos, nem declarações, nem convites claros. São microsituações onde ela mede sem aviso 3 coisas essenciais: seu centro emocional, seu ego e sua capacidade de manter compostura sob pressão social. Quem falha nos testes não é descartado por falta de valor, é descartado por excesso de previsibilidade emocional. Quando suas reações ficam fáceis de antecipar, você deixa de ser jogador e passa a ser peça observada. Autores que estudaram poder humano ensinaram esse princípio décadas depois de Maquiavel, porém de forma aplicável ao comportamento moderno. Em A Coragem de Não Agradar, Ichiro Kishimi expõe a lógica de que liberdade psicológica nasce quando você abandona a necessidade de aprovação alheia. Testes femininos, em essência, são testes humanos.
ver se sua autoimagem depende de validação externa. Se sua resposta instintiva é se justificar, rebater ou recuperar status por meio de discussão, o teste já cumpriu seu objetivo, arrastar você para o quadro emocional dela. Outro ponto vital dialoga com a filosofia estratégica encontrada em O Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. A interação social valiosa não é aquela onde você nunca é pressionado, e sim aquela onde você não quebra quando pressionado. Taleb chamaria isso de antifrágil social. Não apenas suportar o teste, mas sair dele com mais densidade perceptiva do que entrou, porque você não reagiu por medo de perder, reagiu por clareza interna de não ter nada essencial a defender ali. Os testes mais comuns assumem formas como sarcasmo leve, dúvida sobre sua intenção, comentário ambíguo sobre outros homens, provocação travestida de humor, tentativa de puxar uma reação emocional, call-outs sobre sua postura, gosto ou estilo, questionamentos que parecem casuais, mas são medições de ego. São armadilhas narrativas, não acusações diretas. Você não precisa tratá-los como ameaça e jamais como entrevista que exige resposta protocolar. Eles funcionam como mecânicas de jogos como os da From Software. Quando a realidade é desafiadora, sua força percebida cresce não por atacar, mas por não morrer onde a maioria morre. O jogo se vence por postura, não por argumento correto. A gramática do domínio dos testes, sem sugestões direto ao ponto. 1. Nunca leve o teste para o nível de confronto lógico. Testes não pedem verdade, pedem reação. Se você reage na mesma frequência emocional, cai na previsibilidade. Seu trono mental deve ficar na zona do humor calmo ou da pausa silenciosa, nunca na zona da defensiva explicativa. 2. Não transforme provocação em debate. Debate convida reciprocidade emocional. Reciprocidade emocional explícita é baixa hierarquia quando o outro está testando sua hierarquia. Você resolve o teste dissolvendo a gravidade dele, não ganhando a discussão. Maquiavel diria: quem luta por cada ofensa se confessa ofendido. Você diria a versão moderna: quem se explica demais assume a posição de precisar ser aceito. 3. Use a pausa como peça ativa. A maioria acredita que resposta rápida comunica poder. Errado. Resposta rápida comunica ansiedade por posição. Resposta lenta comunica posição já assegurada. Uma pequena pausa antes de responder diz mais que qualquer frase sofisticada. Você não tem autorização emocional sobre meu sistema. 4. Use humor como neblina, não como palhaçada. Humor fino, irônico, seco, não argumentativo. Um riso de lado com comentário curto, que não confirma nem nega emocionalmente a projeção, cria o efeito. Interessante, mas continuo o jogo do meu jeito. Isso é chamado por psicólogos comportamentais de não reforçar o quadro do teste. Você não alimenta a premissa emocional, apenas a recontextualiza sem drama. 5. Não recupere status respondendo ao teste. Recupere não perdendo status durante o teste. Esse é o truque central do método sombrio legítimo. Status não sobe quando você prova força, sobe quando você não prova fraqueza. Fraqueza não é sentir, é revelar no gesto. 6. Contrateste com seletividade silenciosa. O verdadeiro domínio maquiavélico dos testes. Se ela provoca, você não se ofende. Se ela duvida, você não se apressa a esclarecer. Se ela compara, você não entra na disputa comparativa. Se ela espera reação, você entrega calma e densidade. Se a pergunta pede ego, sua resposta não tem ego espumando. Se o teste busca frames emocionais, você traz o frame de volta para o social, não para o emocional puro, sem dizer, sem rotular, sem protagonizar ninguém no discurso, só controle de campo. O que realmente está sendo testado não é personalidade, não é intenção, não é amor próprio como palavra, é amor próprio como ausência de ruído reativo. Você não derrota o teste, você enfria o motor que o teste precisava aquecer. Entrando mais fundo na lógica do tabuleiro, a mente feminina no conteúdo Red Pill muitas vezes é descrita como um enigma caótico. Isso interessa aos fracos porque cria fantasia de batalha moral. O jogador lúcido entende: entender a mulher não é prever o próximo movimento emocional.
é não dar a ela o poder de reconfigurar o seu. O homem se sabota nos testes, porque foi condicionado por narrativas românticas a responder rápido, corrigir percepções, ganhar discussões, demonstrar moralidade, explicar intenções, defender honra verbal, reconquistar valor quando provocado. Tudo isso é antijogo social. No xadrez psicológico real, Maquiavel ensinaria: não vença reações, cancele a necessidade de reagir. Quem não precisa reagir já está acima na hierarquia do tabuleiro. O metagame do domínio dos testes. Quando você não se defende emocionalmente, não entra em discussões de provação de valor, não pede ranking simbólico, não mendiga clareza interpretativa, não tenta convencer ninguém de quem é, você cria na mente do outro o erro de cálculo. Por que ele não caiu onde os outros caem? E esse curto-circuito mental, a dúvida não satisfeita, é o que Maquiavel chamaria de vantagem cognitiva indireta. Fechamento da sessão com a doutrina pura. O jogo dos testes não é sobre ela. É sobre o homem que chega sem necessidade de ganhar validação em cada jogada, porque sua base psicológica não foi escrita para agradar ninguém nem rivalizar com ninguém. O truque maquiavélico legítimo não é manipular mulheres. É isso. Seja emocionalmente ilegível nas fraquezas, estável nas ações, seletivo na atenção e impossível de enquadrar como dependente do radar emocional alheio. Quando você domina essa etapa, o tabuleiro social não te engole, ele se inclina, porque quem não falha nos testes já jogou a partida antes de qualquer palavra ser dita. O pensamento estratégico atribuído ao imaginário de Maquiavel tem uma base clara. Relações de poder são regidas por percepção, comportamento, timing e gestão do ego, não por sentimentalismo desordenado. Adaptar essa mentalidade ao nicho masculinista significa traduzir poder para postura prática, autopreservação psicológica e vantagem social, sem cair na caricatura manipuladora que transforma o homem em ator frágil, interpretando um vilão misterioso. A estratégia sombria útil é sólida porque parte do controle interno e não da tentativa externa de controle alheio. As regras aqui não são truques de personagem, são leis comportamentais de campo, ações, sinais e escolhas que reorganizam a hierarquia da interação em favor de quem não revela desespero, gerencia o significado e não busca migalhas de aprovação. Greene, em suas análises sobre poder humano, resumiria implicitamente a lógica maquiavélica moderna. Não entregue fraquezas, entregue difícil enquadramento. A partir disso, seguem as leis do jogo adaptadas ao masculino de forma expansiva. Regra 1. Jamais inicie pela lógica da aprovação. O homem condicionado ao afeto comercial entra em interações buscando sinais de aceitação. Isso o torna previsível e emocionalmente penetrável. O jogador lúcido entra com critérios próprios, não para negar o outro, mas para não se colocar em posição onde precise ser aceito para continuar o jogo. No nível psicológico, entrar buscando aprovação equivale a dizer sem palavras: meu valor depende do marcador externo. No tabuleiro real, isso é derrota na abertura. Regra 2. Não comprove valor, encarne valor. Provar valor é comportamento de súdito tentando subir ranking. Encarnação é comportamento de jogador que não precisa listar credenciais, porque elas são percebidas pelos efeitos. Olhar firme, não interrogativo, postura corporal que não vacila, silêncio confortável, não ansioso, fala lenta, não pedinte. O comprovador mostra cartas. O encarnador não precisa virar cartas, ele ocupa espaço com elas fechadas. Regra 3. Crie curiosidade no implícito, não na explicação. A mente humana, e isso inclui a mente feminina, tenta resolver aquilo que não se explica completamente. Explicação compulsiva tira densidade. Curiosidade nasce em sinais como respostas não defensivas, mudanças no acesso sem dramatização, comentários econômicos que não saturam intenção. Você não precisa verbalizar mistério. Você precisa não dissolver a curiosidade explicando demais quem é. Regra 4. Propósito maior que pessoas. Em qualquer interação social, o centro de gravidade que mais comunica poder é o indivíduo que demonstra ter missão própria. Missão própria não é discurso motivacional, é estrutura visível,
treino físico com constância, trabalho com foco, planos que transcendem microdinâmicas afetivas. Quem tem um mundo próprio não entra em disputa por migalhas psicológicas, porque sua mente está ancorada em um território onde a interação romântica não é o altar central. Isso cria status implícito sem precisar rebaixar ninguém. Regra 5. Atenção é arma quando é seletiva. Em psicologia da persuasão, atenção demais iguala necessidade. Atenção rara iguala valor. O truque é que a atenção não deve sumir, deve ter dono. Você concede quando o momento é seu, não quando o teste tenta te puxar. Atenção sem dono vira fraqueza. Atenção filtrada vira poder. Regra 6. Silêncio é vantagem quando não é fuga. A maioria dos homens tem medo do silêncio porque associa silêncio a perder clima. O jogador entende. Silêncio não encerra a interação, silêncio encerra a reação emocional inadequada. O silêncio confortável diz: não tenho urgência em preencher sua narrativa com justificativas. Fuga se revela no corpo. Silêncio estratégico se revela na calma. Regra 7. Não seja fácil de rotular. O erro do pseudo-jogo é assumir um estereótipo que ela identifica rápido. O ciumento previsível, o carente competitivo, o explicador de intenções, o vingador moral. O homem que não se encaixa em arquétipos fáceis de nomear é percebido como variável fora da equação emocional tradicional. Maquiavel diria: quem não pode ser rotulado não pode ser usado narrativamente. Regra 8. Testes emocionais não são ameaças, são antecipações de vantagem. Na prática, os testes dela não são sinais de descarte, são etapas de filtragem. Quem sobrevive, sem ruído, aumenta o valor. Quem colide com o teste, cai na zona do previsível. O truque é a inversão de mentalidade. Você não ganha no teste. Você não perde seu eixo durante o teste. Regra 9. Nunca se coloque como rival em competição implícita. Se ela cita outros homens, comportamentos ou comparações, seu ego não entra na disputa. Não rebate, não cobra posição. Não afirma ranking comparativo, porque afirmar ranking é revelar que você teme não estar no topo. O homem que já entra a partir de um eixo interno não precisa competir simbolicamente. Ele apenas observa a tentativa de comparação e devolve com calma social, não emocional. Regra 10. Densidade mental supera a intensidade emotiva. Maquiavel jamais ensinaria histeria ou intensidade emocional como ferramenta. A mente estratégica sabe que impacto psicológico forte nasce do baixo ruído, da densidade, da cadência e da pausa, não da erupção emotiva. É poder frio na superfície e sólido na origem. Regra 11. Emoção sem reatividade cria magnetismo. Eis a regra mais mal traduzida do sombrio. Você não precisa suprimir emoção. Você precisa suprimir a reatividade dela. Desejo nasce de emoção. Atração nasce de emoção que não transborda como descontrole. Regra 12. A narrativa que te favorece é a que você não tenta escrever à força. A maior falha do nicho masculinista tóxico é achar que o jogo é escrever o script da interação. O jogo real é impedir que o script emocional dela escreva seu comportamento. Você não controla a narrativa do outro. Você controla a influência que a narrativa tem sobre você. Regra 13. Faça o jogo se inverter pela impossibilidade de precisar. A virada final maquiavélica que se adapta 100% ao masculino. Não dependa do jogo para se sentir vencedor. Entre vencedor para que o jogo não te capture. No tabuleiro psicológico, a maior escuridão que empodera o homem é invisível ao outro. É o domínio da própria autoimagem, da atenção e da reatividade. O truque não é atuar como enigma calculado. O truque é ser um sistema mental que não implora, não se defende e não disputa migalhas emocionais, porque já tem um centro que não pode ser movido por indução emocional externa. Essa é a versão útil do pensamento maquiavélico para o homem moderno. Controle interno, escassez no acesso, densidade na presença e silêncio nas fraquezas, nunca na ação. A virada do jogo na atração masculina não é um momento cinematográfico, nem uma frase mágica de impacto isolado. É um ponto de mutação mental, quando o homem entende que o jogo não é conquistar alguém, mas deixar de se perder tentando conquistar alguém.
Nesse instante, o tabuleiro muda porque o eixo muda primeiro dentro de você. A sedução deixa de ser esforço e se torna efeito colateral da sua postura psicológica. O mercado da sedução criou uma indústria baseada em promessas. Faça isso e ela vem. Isso alimenta uma mentalidade fraca, onde o homem entra em interações tentando operar um sistema de recompensa emocional. O jogador real opera um sistema de causa e consequência perceptiva, não de pagamento afetivo. Quem entende a filosofia de poder de Maquiavel percebe que a maior vantagem não está em empurrar desejos, mas em não revelar fraquezas e não demonstrar urgência em obter retorno emocional. A virada começa quando a interação social deixa de ser vista como um ritual romântico e passa a ser lida como um jogo psicológico de presença, expectativa e contraste. O desejo humano responde a sinal de raridade e autoridade, como ensina a psicologia da influência de Daniel Kahneman. Decisões emocionais e afetivas não são lógicas, são baseadas em atalhos cognitivos, vieses e percepções rápidas. Você não seduz dialogando com lógica dela. Você seduz não se tornando vítima desses atalhos e sabendo como a mente humana prioriza valor, por escassez, enquadramento, impacto e narrativa implícita. A virada prática pode ser resumida em 7 grandes shifts psicológicos de campo. Shift 1. De competidor para referência. Enquanto você tenta competir, você assume hierarquia inferior. Quando para e apenas encarna presença, vira referência não porque é o melhor do mundo, mas porque não mendiga comparações. Sua postura demonstra que você não precisa ser ranqueado para continuar válido. Shift 2. Do esforço para o campo. Sedução tradicional é esforço dirigido, tensão alta, ruído emocional. Sedução maquiavélica útil é campo dirigido, tensão moderada, silêncio confiável. Você não faz discurso, você faz campo psicológico inclinar-se. A inclinação acontece não por truques verbais, mas porque sua ação carrega zero ruído de necessidade. Shift 3. Da transparência excessiva para a ambiguidade de acesso. Aqui é onde quase todo mundo interpreta errado. A virada não é virar indecifrável nas ações, é virar indecifrável na carência, mas totalmente legível na firmeza. Você é claro, no caráter, no ritmo emocional, nos limites, você é ambíguo, no acesso ao seu tempo, no volume da sua atenção, no radar emocional não revelado. O jogo muda quando ela não consegue te consumir como rotina mental. Shift 4. Do quero que ela me veja assim, para não me importa me perder se ela ver errado. O pseudo-red pill entra tentando escrever a percepção alheia. A virada acontece quando você admite que não controla a percepção dela, mas controla se a percepção te controla de volta. Você não se ofende, não se defende e não reconfigura seu humor por microtestes. Shift 5. Do superinvestimento emocional para o investimento social calibrado. Grossura emocional derruba o jogo. Calibração social sustenta o jogo. Você não some, não pune, não reage como ferido. Você apenas dosou atenção, mas manteve presença, reteve reatividade emocional. Isso cria um descompasso mental que gera atração psicológica. Shift 6. Da busca por resultado afetivo para o resultado perceptivo. O jogo vira quando você entende. Atração é percepção, não afeto comprado. Ela não se engaja porque você deseja, mas porque sua mente participa do jogo sem agir como quem precisa vencer a cada turno. É a lógica de jogos competitivos como chess. Não ganha quem faz mais movimentos, ganha quem faz os movimentos menos autodestrutivos e mantém a posição mais difícil de atacar. Shift 7. Do apego ao desfecho para o desapego à aprovação. A verdade mais profunda e não ditatorial nasce quando você abraça a lógica adleriana da não necessidade de agradar, conectada à mentalidade prática de autopreservação de poder. Para isso, livros como Man's Search for Meaning ajudam a compreender que um homem com significado existencial próprio não entra em interações tentando preencher um vazio emocional com outra pessoa. Ele já possui preenchimento e, por isso, não derrama urgência por retorno. A virada final nua e sem personagem. Você não se torna o melhor jogador aprendendo truques obscuros,
Você se torna o melhor jogador, não entregando sua mente ao tabuleiro emocional do outro. E quando isso acontece, algo interessante surge. Você começa a notar que ela tenta decifrar você. Ela percebe sua atenção como concessão. Seus limites parecem naturais, não vingativos. Sua ausência cria expectativa, não ressentimento. Sua presença tem peso porque sua mente não está implorando nada em silêncio. O jogo vira porque você deixou de precisar virar o jogo. Doutrina final da virada. A verdadeira psicologia sombria maquiavélica que funciona para o homem moderno é 1. Ter um mundo interno resolvido o suficiente para que a interação não seja remédio. 2. Manter o ego na coleira para que testes não virem buracos narrativos. 3. Gerir o acesso ao seu tempo como território, não como carência. 4. Apresentar presença com densidade e emoção sem reatividade. 5. Nunca implorar ranking simbólico, nem aceitar ranking induzido. 6. Não provar valor, não disputar valor, não recuperar valor, apenas não perdê-lo na abertura. A sedução vira efeito magnético, não missão explícita. Você não joga para ser escolhido. Você joga para não precisar ser escolhido, para continuar válido. E nesse momento, tudo muda. Não do lado de fora, do lado de dentro, onde o jogo sempre começou, mas você não percebia.